E chegou o momento, né? Quem acompanha nosso trabalho há mais tempo aí já tem noção de tudo que a gente vem fazendo. E a gente resolveu lançar agora para a UTCD, né? O Trator da Chapada Diamantina, que é uma prova icônica na Bahia, uma prova parceira nossa. Tá aqui do lado, né? Eu moro em Ibicoara, Chapada Diamantina. E a prova faz 10 anos agora, então acho que é um momento especial para a gente lançar a mentoria e orientar a galera aí com um trabalho diferenciado que poucas pessoas fazem no Brasil, né? E aí cada um tem sua forma de fazer, e a gente criou a nossa, né, dentro do know-how e experiência que a gente tem, certo? Vamos lá. E me apresentando quem é Péricles Maia, né? Eu vou contar um pouco dessa história para que vocês entendam como surgiu tudo e aí a gente vai caminhando. Daqui a pouco eu já começo a falar de trechos mais específicos. Só para dizer para vocês que a ideia não é eu falar detalhes da UTCD, até porque isso vai ser dentro da mentoria, mas a gente trazer conhecimento mais generalista do trail, com relação à filosofia que rege o trail running, com relação à ciência da fisiologia, biomecânica, psicologia, nutrição que rege o trail running, as limitações de performance e todo esse contexto do treinamento para o trail de forma geral. Depois a gente abre para perguntas e a gente vai bater esse papo, beleza? Então, quem é Péricles Maia é um apaixonado por montanhas em sua essência, que resolveu aí fazer ciência e prática, né, diária do trail. Eu sou profissional de educação física, formado pela UESB, Jequié, e tenho especialização aí, não tenho especialização em trail running, né? Até então não existia. Lançou esse ano a primeira especialização oficial aí em corrida de montanha, mas tem vários cursos que a gente já fez e desenvolve o estudo específico, né, da ciência para o trail running, certo? E aí, antes de trabalhar com trail, eu já trabalhava com reabilitação biomecânica e pilates, foi a minha primeira área de atuação direta na educação física. Amo trabalhar com isso e aplico isso ainda hoje no dia a dia dos meus atletas, né, de quem trabalha, de quem treina com a gente. E alguns amigos aí que passam por alguns problemas, a gente atende presencial também. E fisiologia dos esportes de endurance, né, que foi a especialização que eu fiz. Então, a gente tem aí uma base científica e prática diária, né, dentro do trail, porque tem que casar a ciência com o dia a dia, com a prática, para a gente conseguir evoluir com esse feeling diário, né, da montanha. E como tudo começou, eu comecei como atleta de mountain bike, eu do sonho de ser atleta profissional de downhill de mountain bike. Lá em 2011 fui campeão baiano de downhill. Então, desde 2006 que eu já competia mountain bike, né, me envolvendo com downhill. E em 2011 fui campeão baiano, em 2015 eu fui convocado aí para o Desafio do Rei da Montanha na Globo, que era um evento paralelo que tinha aquele downhill da escadaria de Santos, que era bem famoso. Então na época não fui porque eu já estava em transição para outro esporte, que era o triatlo, né? Que ia acontecer mais na frente. Mas a partir disso aí eu já comecei a trabalhar com gestão de eventos é, dentro do esporte radical, do esporte de montanha, que foi o Campeonato Baiano de Downhill. Eu fui o primeiro organizador do primeiro Campeonato Baiano de Downhill da história, oficial, junto com o Guiné, que é um grande irmão aí, que é grande referência no mountain bike. E a gente conseguiu deixar esse marco aí na história do esporte de montanha, né, no mountain bike. E logo na sequência, umas fotinhas aí do rolê que eu fazia, né? Umas manobras, eu gostava dessa parte mais radical, ainda gosto. Mas hoje a gente aplica isso no trail running. Então, depois disso, eu fui pro Xterra Triathlon. Eu tive uma lesão no joelho em 2011. Aí, em 2014, eu operei o joelho, ligamento cruzado anterior. Tô operado agora de novo, tô voltando agora do outro joelho, né? Que foi decorrente dessa época do downhill, essa lesão. E veio estourar agora, né? Mas a partir de 2014, depois dessa lesão, eu comecei a competir triatlon. E aí, me apaixonei pela Xterra, descobri que existia o triatlon de montanha. E nisso eu poderia me dar muito bem, né? Porque tinha tudo que eu gostava: nadar no mar, correr na montanha e pedalar de mountain bike, que era a minha praia, né? O trail running para mim ele começou através do triatlo, né? No Xterra. E aí, como eu tive que treinar triatlo, o trail running para o triatlo, eu comecei a me apaixonar pelo trail especificamente. Tá? Então no Xterra eu fiquei 20, desculpa, fiquei 5 anos como atleta profissional e fui vice-campeão brasileiro de categoria, né, em 2018. E em 2019 eu fui no top 8 no Pan-Americano, na Argentina, no Xterra. E aí consegui algumas coisas bem interessantes. Aí viajei o Brasil todo, em alguns países. Foi uma época muito legal. Trouxe um know-how muito bom para mim dentro do esporte de endurance como atleta e já como treinador, porque eu estava já me formando em educação física nessa época. E a base, como que a base começou? A gente começou a base lá em 2018, inspirado aí pelo Xterra, né? Essa vivência que eu tive no Xterra, viajando no Brasil inteiro, só os lugares lindos, enfim. E a Ultra Trail da Chapada Diamantina. Quando o Alan e Diana fizeram a primeira Ultra Trail, que já existia uma prova anterior, que era a Gantois, Desafio Gantois. Eles trouxeram a primeira Ultra Trail em 2017. Eu competi a Ultra Trail, fui até bem, fiquei top 9 geral na época, mas eu estava envolvido com triatlo. Mas aí eu entendi
que lá em Jequié, em Florestal, que é um povoado de Jequié, aqui no sudoeste da Poxa Bahia, senhora, quanto eu tinha um faltou ambiente tão de bom sorte é quanto todo lugar do importante Brasil de que tinha ver. prova, né? Que é a região Cacaueira, Mata Atlântica e muita montanha. Então a gente já lançou a base Trail Run como uma das provas mais Isso duras da aí Bahia, é e já já está seguro. pesadíssima. E aí nasceu a base quanto evento, né? Ela nasceu em 2018. 2019 a gente fez a segunda edição, depois veio pandemia, e aí a gente veio morar na Chapada Diamantina em 2021. Pós-pandemia foi quando os eventos chegaram na Chapada. E aí chegando na Chapada é onde a história começa a mudar, específica para o trail. Que até então eu organizava os eventos, mas eu também era treinador de mountain bike, né? Competia corrida de aventura, escalava, fazia um monte de esporte, faço até hoje, mas o foco de competição na época era muito mais no mountain bike. Quando a base nasce, ela nasce com a visão. Toda empresa, né, todo negócio, ela nasce com a visão e com uma missão, certo? Pedrinho, vou te pedir só para dar mute no microfone aí, para não ficar trocando a tela para mim aqui. Então, qual é a nossa visão? A visão é ser o maior ecossistema trade da América Latina. E quando eu falo ser o maior ecossistema trade da América Latina, não é só em tamanho, né? Em a maior empresa, não. É o tanto de vida que a gente transforma. Quantas pessoas a gente consegue alcançar com o nosso trabalho e quantas vidas a gente consegue transformar, que é a nossa missão. Nossa missão é transformar vidas através do trail running. E quem já acompanha nosso trabalho ou já treina com a gente, sabe o quanto a gente vive isso 24 horas por dia. E é muito mais do que planilha, né? A gente tem um envolvimento muito próximo com os atletas, muitos viram amigos pessoais, inclusive, por conta dessa proximidade, né, desse contexto, de transformar a vida da pessoa, tanto pelo nosso trabalho em si, quanto pela amizade, enfim, todo o contexto envolvido, certo? Aí tem uma foto aí do Catolés, né, que é o Pico do Barbado, quando a gente fez o segundo evento. Esse é o projeto social que tem Poções, a maioria deve conhecer aí, que é Mas tem uma previsão de chuva da aí pra galerinha nós de aqui, Poções né? lá. E a gente trouxe eles para Catolés para cumprir o Passou desafio ali, VK, eu né? assisti Promoveu tá base aí, Calista aí vertical. que falou, depois tem uma previsão Esse de contexto aí chuva. também. Só para constar, a primeira foto, a primeira medalha A do nosso partir de evento, dia né? A 10 primeira em medalha da diante, que a base, chuva é Trail mais Run, né? distribuída Tal. aqui para Essa nós, medalha aí aqui na é relíquia Bahia. pra gente. E aqui começa a nossa história dentro do trail. Verdade. Essas duas figuras aí, Romarinho e Kim, são peças-chave na base quanto empresa, quanto assessoria, quanto evento, quanto vida na montanha, dentro da base Trail Run. Porque quando eu vim morar na Chapada Diamantina em 2021, já conheci os meninos, a gente já era amigo, mas eu não treinava eles ainda. E aí, quando eu comecei a treinar eles, que eu vi o potencial que esses meninos tinham perante a elite nacional, né? Eu já tinha os dados de elite nacional, porque eu estava treinando, fazendo cursos com os treinadores a nível nacional. Eu testei esses meninos e vi que eles tinham o mesmo padrão de performance, de 5 km, 10 km, de subida, de descida, de tudo de referente ao trail A para a rua, elite nacional. a rua tá E meio aí, doida mesmo. só abrindo parênteses, Pedrinho, silencia o microfone para mim, por favor. Eu só pedir Esse aqui. aqui chama que o que Dá mute no perdeu o microfone aí, porque tá trocando preço a tela toda da hora para mim aqui. tempestade é arroz. Então, Romarinho Quinto tem Ainda tá foram duas quase pessoas aí, duas não duas pessoas, alfaces. né, que são referência pra gente. E aí, a partir desse momento que a gente entendeu que eles são é, a elite da Bahia, né, estão entre os melhores da Bahia, a gente levou eles para La Mission em 2022. E aí, lá em 2022, eles já foram muito bem na La Mission. E sendo muito bem na La Mission, eles conseguiram entender que eles poderiam sim estar na elite nacional. Quem correu a prova quase toda no top 5 geral, junto com o Silvestrinho, Fantasma, Celima, a galera, o Hélio Noronha. Romarinho correu 35 e quem correu 50. No 35, o Romarinho ficou no top, estava no top 10 geral, mas lesionou o pé, acabou ficando em 28º, mas concluiu a prova muito bem. Que infelizmente na época não concluiu. Mas isso abriu as portas, né? Isso aí abriu as portas para a gente conseguir evoluir dentro do mundo do trail running. E aí a gente se envolveu com o Skyrunning, né? Em 2022 a gente fez o primeiro TCAD, né? O Trail Camp de alto rendimento lá com o de Agostinho. Em 2023 a gente foi para o Brasileiro de Araguá Sky e já começou a organizar o Base Vertical. Foi aqui que nossos eventos, que era Base Trail Run, se transformou em Base Vertical, porque a gente se envolveu com o Skyrunning e aí, para o nome do evento ter afinidade com o que é a modalidade, a gente colocou Base Vertical, porque vertical já é um estilo de prova do Skyrunning, certo? Então, em 2023, a gente começou a fazer o base vertical em Catolés, no Pico do Barbado. Primeira prova de corrida lá no Pico do Barbado, que é o mais alto do Nordeste, 2.033 metros de altitude. Essa foto aí, Marcos Kim foi o primeiro campeão aí do VK, o primeiro VK da Bahia que teve, 2023. E aí só foi abrindo as portas para tudo que já aconteceu, que vocês já acompanham dentro da base com relação aos eventos, certo?
2025, agora 25, né, a gente fez o primeiro campeonato brasileiro de trail, de sky, qualquer uma dessas duas modalidades aí envolvidas, no Nordeste. Aí, então a gente nunca tinha tido nenhum evento a nível nacional aqui no Nordeste. A gente trouxe pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de Skyrunning para o Nordeste e também a primeira etapa do Circuito Mundial VK Open, que aconteceu junto lá na mesma prova. E o Leozão, de Arraial da Ajuda, foi o grande campeão aí, que é baiano também. Primeiro baiano campeão brasileiro da história aí, do Skyrunning. Aqui são os nossos atletas, foram campeões juvenis, nosso time juvenil, Judá do Capão, Yuri do Capão, aqui Rebeca, aqui de Bicoara, Samila, irmã de Romarinho aqui, e Pablinho lá de Igatu, que muitos já conhecem aí, o chamado Homem Pedra. Então, hoje na Bahia a gente tem 16 atletas baianos na seleção brasileira de Skyrunning, e 10 deles são da base. A gente colocou a Bahia estava morta nesse cenário, a gente colocou a Bahia nesse cenário internacional. E os meninos agora da Juvenil acabaram de voltar da Itália, né? Pedrinho também, que está aí na live, acabou de voltar da Bulgária no Mundial Master. E tudo isso tem acontecido por esse trabalho aí. São frutos desse trabalho, né? Então, vocês já conseguiram perceber que nossa missão, transformar a vida através do trail, ela está acontecendo o tempo todo. Olha o tanto de vidas que saíram da Bahia, que saíram da Chapada Diamantina, que nem pensava em, talvez, em São Paulo, e foi para a Itália, foi para a Bulgária, foi para a Espanha, foi para vários países. E esse é o processo. Nós vamos entrar agora na parte mais técnica, certo? E é sobre o trail running especificamente. Trail para quê? Trail para quem? É o tema do treinamento de hoje aí, da palestra, enfim. Tem foto de duas atletas aí. A da esquerda de blusa verde, a maioria deve conhecer, né? Pelo menos quem é da Bahia conhece ela. Andrea Virgens, a melhor ultra trail feminino do Nordeste. Essa mulher é sinistra, a gente treina com a gente há 3 anos, era de Vitória da Conquista. É tricampeã da UTCD 85 quilômetros, invicta, o melhor tempo é dela, ela quebrou o próprio recorde. E aqui a gente tem do lado uma amiga nossa lá de Vitória da Conquista, treina com a Tia Andrade de Tairone, que é uma atleta amadora que se diverte nas provas. Inclusive a foto dela é na cachoeira da base florestal, lá onde a gente começou, em Jequié. E trail para quê? Por que trail para quê? Porque a Andrea ela tem uma perspectiva de treinamento, ela é elite. E ela tem um foco diferente do que essa amiga nossa tem. E para quem, né? Para quem eu vou treinar trail? Para quem eu vou passar treinamento? Qual é o tipo de atleta que vai treinar comigo? Eu tenho que ter essa noção para que eu consiga Aí diferenciar e também agora direcionar esse também. treinamento, certo? Que tá Vamos gasolina. para a próxima aqui. É, Semana passada, aí vamos de lições. Definição do trail running. Segundo a ITRA, a International Trail Running Association, é corrida a pé realizada em ambiente natural com montanhas, florestas, desertos e planícies, utilizando o mínimo possível de vias asfaltadas ou pavimentadas que não podem exercer 20% do percurso total. Então, de acordo com a regra, 20% no máximo do percurso pode ter pavimentação, seja asfalto, seja calçamento. Então, só por comparação, já que a gente está falando da UTCD, os 80 quilômetros da UTCD, se for levar o pé da letra, ela não encaixaria nessa definição de trail running por conta de ter uma boa parte de asfalto que excede um pouquinho esses 20%. Mas claro que isso é só um detalhe, né? E a UTCD é sim uma prova de trail, mas esse 80 ele é uma prova meio mista, né? Porque tem asfalto, tem muito estradão e tem as partes técnicas também, que vai exigir bastante dos atletas, certo? Então essa é a definição básica do trail running quanto a provas em si, tá? Não quer dizer que no dia a dia a gente vai correr um trecho de asfalto, trecho de trail, não fez trail, fez. Mas em relação à prova é isso aí. E o Skyrunning, que tem uma dúvida gigante da galera, o que é o Skyrunning, qual é a diferença, né, para o trail. Toda prova de Skyrunning é uma prova de trail running. Mas nem toda prova de trail running é uma prova de Skyrunning. Porque Skyrunning é um esporte específico dentro da escalada. Claro, junto com o trail running, tá? Então é a modalidade de corrida em montanha, que combina corrida de resistência com a escalada, realizada em terrenos técnicos de alta altitude, e a prática é regida pela International Skyrunning Federation, ISF, que está vinculada à UIA, União Internacional de Esportes Alpinos. Então, para ser Skyrunning, tem que ter altitude, pelo menos 2.000 metros de altitude, para as provas de VK. Tem que sempre chegar ao pico mais alto da região. E tem que ter, para o VK, que é a prova de vertical, né, quilômetro vertical, tem que ter até 5 quilômetros de distância com 1.000 metros positivo, vertical, acumulado, para ter o mínimo de 21% médio de inclinação, certo? Então o Skyline vai muito pela inclinação e pela tecnicidade do terreno. Aí vocês veem uma foto de Yuri, nosso atleta do Vale do Capão, lá em Catolés, fazendo uma passagem aí, quase no trecho final do Pico do Barbado. Bem exposta, né? Uma área bem exposta realmente, e que tem lá seu risco, né? E esse trecho tem que usar as mãos e tal, enfim. Como é um esporte vinculado à escalada, o Skyrunning ele é muito mais exigente do que o próprio Trail Running. Porque uma prova de trail na beira da praia se ela for em trilha, ela é trail, né? Mas não é skyrunning.
E o que é performance no trail? Isso tem tudo a ver com a primeira fala que eu tive. Trail para quê? Trail para quem? Eu tenho três atletas novamente aí. Eu tenho primeiro a Andrea, de preto. No meio eu tenho Jéssica, nossa atleta aqui da família X, de Bicoara, que é uma escaladora, corredora de aventura, mas é uma atleta amadora. E eu tenho uma terceira pessoa aqui, que também é do Tim Andrade, lá de Conquista, corre nossa prova em Florestal, que ela claramente está nas provas para se divertir. Então eu tenho que pensar que eu tenho um atleta de elite, eu tenho um atleta amador e eu tenho um atleta turista. Então, Então essas três obrigado. pessoas, essas três mulheres aí, representam muito bem Eu tenho é, beleza. esse perfil de atleta, né? A minha Então a filosofia, Andrea, ela entra aí como atleta de elite, é um tipo de treinamento, é um tipo de performance, é um olhar diferente. Inclusive, hoje eu tive a conversa com ela sobre o treinamento para o TCD, né, algumas coisas específicas. Então, assim, é um olhar totalmente diferente. Eu tenho Jéssica, que é forte, tá correndo no Skyrunning a nível aí de elite nacional, no meio das mulheres top 5 top 10 aí, mas que ela escala, ela rema, ela corre aventura, ela faz outras coisas, ela não treina às vezes, fica 2, 3 meses sem treinar, depois volta de novo, que é uma outra perspectiva. Ela tá amadora, que corre forte, mas ela tá para se divertir nas provas, como é a maioria da galera no trail, certo? E a atleta turista, vamos dizer assim, que ela quer treinar minimamente bem, para chegar nas provas e correr turistando, se divertindo bem e turistar nas provas, tomar banho de cachoeira, tirar foto, bater resenha com a galera, que é massa pra caramba, né? Que é o espírito, na verdade, básico da coisa. Então a gente tem esses três tipos aí, e a gente, quanto treinador, assessoria, tem que olhar para esses três tipos, esses três perfis de atleta, para entender como que eu vou treinar cada um, como que eu vou abordar cada um, como que eu vou coordenar cada tipo de atleta desse, né? Dentro da assessoria, dentro do treinamento. E aí, a gente entra agora na parte bem técnica mesmo, são os fundamentos do trail running. A gente vai falar a primeira parte filosófica, depois a parte fisiológica, tá? É preciso que vocês entendam isso, porque isso vai dar base para qualquer estudo que você for fazer no trail running, para conversas de bar, para conversas para prova, para conversa com o seu treinador, para quem não treina com a gente, para os que treinam comigo, para vir conversar com mais poder de intelectual, digamos assim, ainda, né? Para trocar essa ideia. E o estado da arte. Todo esporte tem um estado da arte, né? Futebol tem seu estado da arte, a corrida, enfim, o ciclismo. E dentro do trail running a gente tem 5 pontos, né, que dão base para esse estado da arte do trail running. Não existe ainda um artigo científico, inclusive eu já estou me organizando para escrever isso, que traz isso de forma baseada na ciência mesmo, tá? Mas aqui foi de pesquisa na internet do que mais se encaixa para esse estado da arte. Primeiro, natureza. Então eu tenho na natureza, que é a nossa base do trail running, né? Imersão e conexão ancestral, certo? Então assim, é uma cosmovisão. Eu tenho que estar imerso nesse ambiente e estando imerso nesse ambiente, eu tenho a conexão ancestral. Quando a gente faz travessia aqui na Chapada Diamantina, a gente passa por trilhas que há 10 mil anos atrás já passavam nossos ancestrais. A gente passa por pinturas rupestres. Então, olha essa conexão. E é muito louco a gente ver que a gente está passando exatamente onde a pessoa passou há 10 mil anos atrás. Então, essa conexão ancestral a natureza traz para qualquer ambiente, não é só Chapada Diamantina, não, para qualquer ambiente no mundo. Todo lugar que a gente passa hoje correndo, já passou alguém no passado longínquo, né? Sempre o ser humano está passando, às vezes, nos mesmos lugares por muitos e muitos e muitos anos. Então, essa cosmovisão ela faz parte do trail running nessa imersão da natureza. O autoconhecimento, que não é exclusivo do trail, mas a gente tem, dentro do autoconhecimento, autenticidade, pertencimento e afirmação da liberdade. Tem que ser autêntico, porque você não pode ficar copiando qualquer coisa, copiando qualquer um. Pertencimento, todo mundo quer pertencer a uma tribo, quer pertencer a algo, então eu pertenço ao trail, eu faço parte do trail. Para pertencer ao trail, eu tenho que estar imerso na natureza, então tem conexão com a minha visão. E a afirmação da liberdade. Todo esporte de aventura nos dá liberdade, traz essa expressão de estou livre, estou sentindo vento na cara, estou no topo da montanha. Tá? E o estoicismo é uma corrente filosófica que vai trabalhar muito mais específico nessa linha do autoconhecimento com esses pontos aí, certo? Eu não vou me aprofundar em nada disso com relação às linhas filosóficas, eu estou citando, e quem quiser se aprofundar mais, a gente pode discutir depois, e você pode pesquisar também e começar a fazer associações. Ética e fair play não é exclusivo do trail, para todo esporte é igual, e a gente tem responsabilidade coletiva e cooperação. Por mais que ética e fair play seja específico, não é específico do trail, mas todos os esportes têm isso, a gente tem que entender que responsabilidade coletiva na montanha é importantíssimo, porque é segurança.
É a sua segurança e a segurança dos outros também. Então, cooperar e ter responsabilidade com a sua segurança e com a segurança do outro faz parte do jogo da montanha, seja no trail, seja qualquer esporte de montanha. Tá? Então, numa competição de trail, você está competindo, mas quem já competiu trail sabe que essa é uma regra não dita, né? É automático, todo mundo se ajuda, todo mundo está ali cuidando um do outro nesse contexto, certo? E a gente tem aí a deontologia, né, de Immanuel Kant, que traz a ética pura, Aristóteles, que traz a ética virtuosa, e John Rawls, que traz uma visão muito mais atualizada aí, um filósofo moderno, da questão de ética e fair play no jogo. O outro ponto, estética esportiva. Isso aqui já virou resenha na internet, né? Porque a galera sempre faz vídeo aí de brincadeiras. A estética do corredor de rua, a estética do trail. Alguém já deve ter visto aí o vídeo, né, do trail, aquele galinho depenado. Então, assim, a gente quer mostrar que a gente se cortou, que a gente se ralou, se sujou de lama. A estética da corrida de rua é uma estética muito mais alinhada, né? A roupinha bonitinha, o tênis limpo. O trail é bagaceira mesmo, é tênis sujo, rasgado, é roupa melada de lama, é mochila nas costas. Então, existe uma estética e isso vende, não no sentido só comercial, mas vende a minha imagem quanto praticante do trail para minha roda de amigos, por exemplo, né? E traz esse êxtase existencial. Esse êxtase existencial, a gente tem filósofos aí, existencialistas e fenomenologistas, como Sartre, Nietzsche e Heidegger. São filósofos aí mais modernos, você já viu, Nietzsche, né, famosíssimo, todo mundo já ouviu falar sobre Nietzsche, e traz essa discussão, dessa estética e do esforço com relação a êxito existencial. Então, quando você pratica o trail, você faz uma ultra, chega mal acabado, destruído, mas a adrenalina que você sente com aquilo, as endorfinas que liberam ali, traz esse êxtase e você já está pensando na próxima, qual é a próxima prova, qual é o próximo pico, qual é a próxima vez que você vai encontrar sua galera para sofrer junto ali naquela trilha, sofrer junto na travessia. E traz esse apelo, né, para a gente se sentir vivo novamente, tá? E temporalidade. Temporalidade está muito atrelada à fenomenologia e Heidegger é um dos filósofos modernos aí, que discute, né, fenomenologia. Não trava a língua essa palavra que está totalmente ligado à presença e atenção plena, certo? Presença e atenção plena, vocês vão observar muito isso na escalada. Você já deve ter visto vídeos aí de Alex Honnold e de outros escaladores, onde eles estão escalando sem corda, sem segurança. O que atrai eles ali é o estado de presença. Eles têm que estar conectados à pedra, conectados à mente totalmente em escalar bem, porque se eles derem mole, se distraírem, eles morrem, porque caem e não tem segurança. O trail não tem esse risco, claro, mas a gente precisa estar conectado com atenção plena naquele momento, sem celular, sem distrações, por mais que a mente se distraia de alguma forma, mas você está presente ali se distraindo com o que a trilha está te entregando. E não pensando, olhando o celular na trilha ou falando no Instagram, por exemplo. Então exige essa atenção plena, certo? Vamos lá, próxima parte. Fundamentos do trail running, a questão científica, os fundamentos científicos. Então, o trail é uma atividade complexa, né? Não é tão simples quanto muita gente pensa. Exige integração e flexibilidade dos sistemas. Eu tenho fisiologia, eu tenho biomecânica, eu tenho a psicologia, eu tenho a nutrição para nutrir todo esse sistema aí, e eu tenho o treinamento. Dentro do treinamento, eu vou ter que usar a fisiologia, vou ter que usar a biomecânica, vou ter que usar a psicologia e a nutrição. Então, tudo isso está convergindo para que a gente consiga evoluir no trail. É complexo. Se a maratona de rua já é complexa, imagina o trail running. Então eu boto aí, trail versus triatlon. Pensa o trail como um triatlon. Se você imaginar o trail como um triatlon, você tem que pensar que na natação é uma fisiologia, é uma biomecânica. Na, desculpa, na bike é outra fisiologia, outra biomecânica. E na corrida muda tudo totalmente. Mudou tudo, geral. Se eu no trail eu tenho subida, é uma mecânica. Quem já subiu uma subida inclinada sabe como é que é. Fisiologia, a energia, a atividade metabólica é diferente. A descida, a biomecânica é diferente da subida. E no plano é diferente. Aí eu tenho lama, eu tenho areia, eu tenho frio, eu tenho neve, eu tenho chuva, eu tenho sol quente na cabeça. Então, tudo isso precisa ser treinado, precisa ser conectado para que a gente consiga, dentro desse sistema global e complexo, treinar muito bem treinado para o trail running, certo? Vou adiantar um pouquinho aqui por causa do tempo. Rua versus trail é tudo, mas não é tudo corrida? Tudo é corrida. A base é corrida, mas só que são esportes totalmente diferentes. Eu tenho o Usain Bolt aí que corre 100 metros e o Romarinho que corre aí 5, 10, 15, 21 quilômetros na trilha. Será que Bolt ganharia de Romarinho na trilha? Talvez não. Muito provável que não, né? Porque são esportes totalmente diferentes, apesar de ser corrida. Determinantes de performance dentro do trail. VO2 máximo, é o volume de oxigênio máximo aí que a gente consegue inalar,
levar lá para os músculos, para os órgãos, é usar esse oxigênio. E a VAM, que é velocidade aeróbia máxima, atrelada ao VO2, certo? A gente usa isso como mensuração de zona de treinamento, tá? A economia de corrida que é o quão econômico você é, quanto mais você consegue se deslocar mais rápido, gastando menos energia, você tem melhor eficiência energética. Aí outro fator que é muito específico do trail, fator de proteção da carga repetida. Isso, as descidas nos dá fator de proteção de carga repetida e a musculação também bem feita para o trail, nos dá esse fator de proteção da carga repetida que vai nos promover um desgaste menor nas descidas para conseguir correr melhor nas subidas e nos planos. Fator de desaceleração. Quem leu o material lá da UTCD, que eu lancei o e-book, viu muito falando sobre isso, o fator de desaceleração, que é o acúmulo de fadiga e o quanto você perde de performance. Treinamento gástrico se aplica a qualquer tipo de esporte de endurance, mas na corrida de montanha, muito porque a gente tem oscilação de temperatura no ambiente muito drástica e é preciso treinar o estômago para comer bem, para ter energia. Gestão de risco específico da montanha, se a gente não sabe gerir risco na montanha, a gente se quebra e corre risco de verdade, certo? Autossuficiência e nutrição, tá atrelado à gestão de risco. Equipamentos, que a gente sabe que no trail é mochila, é bastão, é tênis específico, é um monte de coisa que tem que usar. Orientação, estar na montanha, mesmo numa prova marcada e bem marcada, você tem que saber se orientar na montanha, porque você pode dar um perdido, tá? E essas reticências aí é o próximo fator que é importantíssimo no trail, que é a técnica, que é uma das coisas mais difíceis de se desenvolver para quem não tem isso desenvolvido já da infância, por exemplo, né? E por que que a técnica é difícil de desenvolver? Porque ela depende de acoplamento visual, eu tenho que ter o olho treinado, depende de força específica para as descidas, por exemplo, depende de equilíbrio para eu conseguir correr em cima de pedra, por exemplo, noção de corpo, ter noção de onde está sua boca, seu nariz, seu joelho, seu tornozelo, orientação espacial, como seu corpo se comporta no espaço, propriocepção, seu tornozelo vai torcer, seu corpo, os mecanorreceptores já estão preparados para voltar e não deixar torcer, para ativar todo o receptor de emergência ali e estabilizar. As emoções, que é totalmente vinculado ao trail, demais, que se você tiver emoção negativa, isso te atrapalha, positiva te ajuda. As crenças que está relacionada a toda a sua vida, desde a sua infância. Sistemas energéticos, bioenergéticos, que aqui é um pouco mais a área mais holística, entre espiritualidade, fé, entra as questões de terapias como Reiki, como Rolf, e tudo isso influencia na coragem. Coragem não é ausência de medo, mas é você ter ferramentas para vencer esse medo que está te travando de evoluir. E aí, fechando, a gente tem a solução para todo esse medo aí da técnica, que é o Base Trail Camp, que vai acontecer agora dia 5 a 7 de dezembro. A gente tem algumas vagas ainda, tá? Então vocês vão aprender a descer, aprender a subir, aprender a usar equipamentos, e a gente vai conseguir 3 dias de imersão, né? Você fica aí com a gente já com tudo incluso. Kit de atleta, hospedagem, alimentação, durante 3 dias na Chapada Diamantina. Essa é uma das cachoeiras que a gente treina bem próximo, né? A Cachoeira do Licuri. Vocês vão estar vivenciando isso também, certo? Então é o que a gente tem aí para dezembro agora, o nosso Base Trail Camp é oficial. Tudo que eu falei aqui hoje, vocês vão vivenciar de perto, né, comigo, no Base Trail Camp, junto com nossos atletas de elite. Tá? Já tem bastante gente inscrita aí de outros estados, inclusive, e vai ser muito legal. Já é a quinta edição do Base Trail Camp. Eu sei que algumas pessoas estão na live aqui, já tem interesse de vir, mas não vai bater data. A gente vai lançar outras datas futuras também, certo? E tá aqui meus contatos, né? Muita gente já segue a gente aí.